Muito bem, eu estou aqui hoje com o Duda Teixeira, está aqui do lado. Olá, boa noite. E lá em Brasília, a gente tem o Wilson Lima para nos ajudar a destrinchar esse noticiário bem cheio de surpresas, né, Wilson? Como eu disse, eu gostaria de começar pela história do Anderson Torres. Ele teve a prisão decretada pelo Alexandre de Moraes, continua nos Estados Unidos, ainda até onde nós pudemos averiguar antes de entrar aqui na sala, ele não estava ainda voltando para o Brasil, mas, além dessa medida de prisão, também foi decretada uma busca e apreensão na casa dele, lá em Brasília, na casa do ex-ministro. E nessa busca e apreensão, a Polícia Federal encontrou uma minuta para decretar estado de defesa. Desce lá, por favor. Olha aqui, olha. Uma minuta de decreto para que o ex-presidente Bolsonaro instaurasse estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, era uma medida que embasaria uma ação do governo Bolsonaro sobre o TSE. Antes, ou talvez durante a apuração ali dos votos, né? Wilson, como é que caiu essa notícia aí em Brasília? Como uma bomba? Ou ninguém mais se espanta com o que descobrem sobre esses movimentos golpistas? Olá, Graeb, boa noite para você que nos acompanha nesse momento aqui no Papo. São exatamente 18 horas e 14 minutos, pelo menos aqui no meu relógio. Graeb, eu acho que nós precisamos separar essa notícia em dois pontos. Existe uma repercussão política e existe uma repercussão jurídica, tá? Politicamente, era algo que se esperava já há algum tempo, se imaginava que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, poderia adotar alguma medida um pouco mais drástica, caso perdesse a eleição, e essa informação que foi publicada primeiramente pela Folha de São Paulo e depois houve a confirmação aqui da nossa equipe em Brasília, né, pela Vanessa Lippelt, ela é o que a gente chama de ato de ofício, né? Utilizando um princípio aí de crime de corrupção passiva e ativa, né? É necessário um ato de ofício. Então, você tem o chamado ato de ofício, né, de uma situação absolutamente impensável, né, nos ditames democráticos normais. Politicamente não surpreende, tá, Greb? Isso não é surpresa, mas é bom também a gente fazer uma pontuação de que era uma minuta de decreto, né? Então, assim, é algo que a gente sempre falou aqui em Brasília, é que a intenção sempre houve. O problema é que Bolsonaro e seus asseclas, né, a sua trupe, a sua turba, né, eles nunca tiveram condições objetivas de instaurar algum procedimento ditatorial, né? E essa minuta de decreto, ela é a confirmação disso, né? Você pode ter tido uma intenção, né? Houve a intenção, né? O Anderson Torres foi às redes sociais dizendo que não, ele recebeu essa minuta de um apoiador e aí levou para casa como recordação. Olha... Vamos pôr aqui na tela o segmento dessa notícia, que é exatamente isso a que você está se referindo, né? O Anderson Torres, ele se pronunciou sobre essa história e a gente também registrou aquilo que o ministro disse, né? Por favor, localizem aí a nota do minuta do estado de defesa, era documento para descarte, alega Torres. E ele diz, né, quando você está no governo, tem um monte de ideias que chegam, as pessoas propõem coisas, propõem isso e aquilo, né? Olha, Greb, eu propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde, muito provavelmente, o material descrito na reportagem foi encontrado. Antes de passar a palavra para você e para o Duda, que também está querendo dizer aqui,
Vamos dizer que no grau, na escala que leva da intenção até a concretização de um ato, a minuta já está um pouco avançada. Você tem intenção na sua cabeça, daí você começa a conversar com os seus auxiliares, os seus asseclas, né? E daí alguém resolve, inclusive, dar um formato jurídico, entre aspas, para essa ideia. Você já andou pelo menos 3 passos na intenção, né? Então, digamos que eles avançaram tanto lá dentro do governo Bolsonaro, né? Wilson, você retoma depois, eu vou passar a palavra para o Duda aqui. Juridicamente, pensando nas repercussões que pode ter, a justiça só pune quando um crime é cometido. A exceção é nos casos de terrorismo, e aí você tem a punição para atos preparatórios de terrorismo, né? Então, nesse caso, supondo, né, que instaurar um estado de defesa ali no TSE, né, que é um estado de defesa específico no TSE, tem uma indicação que esse documento foi produzido depois da eleição, então seria uma coisa para anular o resultado da eleição. Supondo que isso seria terrorismo, que agora tudo parece que entra no terrorismo, você poderia punir esse ato preparatório. Agora, a gente já discutiu aqui com o Alexandre Wunderlich e tudo mais, que é um exagero dizer que foi terrorismo tudo que aconteceu em Brasília, né? Só para uma das questões que isso não se encaixa é que foi uma questão política e a lei de terrorismo não abarca questões políticas, né? Então, não é terrorismo. Se não é terrorismo, você não pune ato preparatório. E se é só um ato preparatório, acho que não, eu não vejo qualquer repercussão jurídica aí. De acordo, Wilson? Acha que é isso mesmo? Você disse que tinha também um aspecto jurídico, né? Você conseguiu apurar alguma coisa diferente disso que o Duda falou? Então, o Greb, nesse momento, eu estava até, quando você citou essa dúvida aqui, eu estava até mandando uma mensagem aqui para um integrante do Ministério Público e para outro da Procuradoria-Geral da República, né, para a gente tirar uma dúvida, eu acho que mais do que ficar, né, trabalhando em tese, estou tentando checar aqui essa informação precisa. Mas algo que eu já escutei nessa situação toda, o Greb, é que assim, o ato em si, tá? O ato em si ele pode até não se configurar como um crime, só que dentro de um conjunto probatório de outros elementos, você consegue construir uma narrativa que implica diretamente o presidente da República, quer dizer, o ex-presidente da República. Entende? Então, esse é um problema, mais um elemento que ele vai se configurar ali dentro de uma teia, né, de tentativa de desestabilizar o Estado democrático de direito. Entende? Então, esse aqui é o ponto. É bom lembrar que hoje 79 procuradores federais já pediram uma representação, né, ao Augusto Aras justamente para tentar incriminar o Jair Bolsonaro por incitação ao crime. Então, esse elemento aí, ele também vai ser alvo de uma investigação. O Randolfo Rodrigues vai ingressar, provavelmente hoje, ou no máximo amanhã pela manhã, com uma representação no STF para que seja instaurado um inquérito sobre esse caso, se houve ou se não houve uma tentativa de golpe, enfim, o estabelecimento de um estado de defesa. O problema, Greb, é que se você for perceber, no geral, olhando não para a foto, mas para o filme, olhando especificamente para um filme um pouco mais adensado, né? Não para esse fato específico, você tem aí um complicador tanto do Jair Bolsonaro quanto do Anderson Torres. Já se imaginava que o Anderson Torres poderia ser implicado no inquérito dos atos antidemocráticos por facilitar tudo aquilo que aconteceu no domingo aqui em Brasília. Esse elemento, ele é outro elemento que compõe toda essa narrativa. E aí, Greb, a gente sabe, né, que dependendo de como é que você substancia as provas, né, você precisa de vários elementos para você criar aí toda uma narrativa, né, para você criar toda uma composição de fatos. Esse é mais um fato que vai entrar nesse cômputo geral e que isso não tenho dúvida nenhuma, isso vai comprometer uma defesa do Jair Bolsonaro e do Anderson Torres. Até porque, só para fechar, Greb, tem um detalhezinho que eu acho que a gente não pode deixar de destacar.
Eu, sinceramente, eu não vejo como é que você guarda uma minuta de um decreto em casa, achando, não, um apoiador me deu, deixa eu dar uma olhada. Gente, sabe, eu tô acostumado, assim, a ver aqui em Brasília, isso é fato, assim, as pessoas entregam coisas para gestor público. Ah, olha esse projeto de lei, olha essa proposição, olha isso aqui para mim. Isso é, ó, já trago uma informação importante aqui. Ótimo. Então, isso tudo, ô Graeb, Corriqueiro. É corriqueiro, obrigado, porque eu perdi no raciocínio, porque eu estou, inclusive, conversando agora com o pessoal do MPF. Então, assim, isso é corriqueiro. Só que o seguinte, o procedimento normal a pessoa vai lá, te entrega a minuta de alguma coisa, você dá uma olhada rápida e joga no lixo. Dificilmente essas minutas vão para casa de um gestor público, entende? Dificilmente. Agora... É estranho você guardar como recordação justamente esse documento, né? Será que ele enquadrar lá em casa, como você faz com diploma? Exatamente. E olha, o que eu estou recebendo de informação é o seguinte, é que o tipo penal, ele vislumbra o verbo tentar. Então, assim, pelo menos a interpretação aqui de uns 2 membros do Ministério Público que estão me respondendo nesse instante agora. Estou parecendo a concorrência, né, Greve? Apurando aqui ao vivo. Mas é isso, o tipo penal, o artigo 136, estou me falando aqui justamente que é o artigo 286 do penal, estou falando justamente a possibilidade de tentar e apologiar o crime. Então, não é tão simples assim, não, Grebe. Dependendo do que for levantado... Exato, os artigos 359, L e M falam, tentar depor o Estado Democrático de Direito, tentar derrubar o governo legalmente constituído. E concordo com você, isso, que ajuda a compor uma narrativa que vai bater lá no Bolsonaro. A CPI dos atos antidemocráticos, se realmente for adiante na nova legislatura, vai tentar apurar isso, qual que é a responsabilidade do Bolsonaro. Os procuradores, como você falou, estão tentando também ver se tem uma ligação. E só lembrar que nos Estados Unidos, o Trump ainda não foi acusado de nada, né? No caso da invasão do Capitólio. Mas isso pode acontecer. Os procuradores estão avançando e é bem possível que ele seja assim, acusado de conspiração, insurreição, incitação ao crime, os crimes que tem lá nos Estados Unidos. Então, a investigação americana pode chegar no Trump, assim como aqui no Brasil a gente pode chegar no Bolsonaro. Eu acho que o que a gente precisa guardar dessa história nesse momento é que, enfim, um documento que vai servir de prova, encrenca o Anderson Torres, mas é um passo importante, né, significativo na direção de se incriminar, de se envolver, de se achar um vínculo concreto do Jair Bolsonaro com atos golpistas. Algo que vai além do discurso, das falas, que daí são inúmeras, né, que ele fez ao longo do tempo. É um documento. Como eu disse, isso vai além da conversa de gabinete e começa, como se você estivesse realmente estruturando, em termos legais, uma ação que interferiria na democracia, né? E justamente ali no TSE, que é onde se apura a eleição e, enfim, é o símbolo, né, dessa troca de poder que os bolsonaristas não cansam de contestar, né? Wilson, deixa eu passar para o próximo assunto e daí você completa. Não, porque tem a ver com isso. Eu só posso te interromper rapidinho? Porque claro, como a informação fresquinha, eu não gosto de interromper, mas é porque é o seguinte, só para aproveitar aqui, é porque eu acabei de receber essa informação aqui de uma fonte com trânsito na Procuradoria-Geral da República, né, Procurador Federal. Então, o que ele me fala, só para arrematar? O tipo penal vislumbra o verbo tentar, né, como explicou agora há pouco o Duda, você pode incluir isso nos termos do artigo 359L do Código Penal, né, sobre os crimes do Estado Democrático, de abolição, né, do Estado Democrático de Direito. Agora, ele faz uma observação que foi o que Duda falou no início, né? A minuta por si só, como uma fotografia, ela não é suficiente para para incriminar o presidente, ou ex-presidente, perdão, e o ex-ministro da Justiça. Mas, aspas,
colocada em face de outras evidências, serve como uma prova interessante de tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. É isso, Greve. Perfeito.